sua mão de frente com Ilan. Ilan, o melhor programa da sua rádio, do seu coração. Ô, Hanna, muito bom dia, minha amiga. Bom dia, Irlan. É um prazer estar aqui com vocês. Me sinto honrada e só tenho que agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar contribuindo aqui. Minha amiga, cara, a gente passou, esse ano particularmente, principalmente ao lado do prefeito Nel, nós vimos vários vídeos onde você estava ali em momentos de muita tensão em nossa cidade, momentos até tristes, caóticos, né? Que são elementos naturais da natureza, essas fortes chuvas. Mas, afinal de contas, quem é a Ohana Nunes? Conta pra gente. Então, a Ohana é mãe da Helena, de 4 anos, esposa do Hélito, a tão famosa engenheira da Defesa Civil, cristã, mas além de tudo isso, sou uma mulher muito determinada, com muitos objetivos, muitos sonhos e que a minha família me motiva a trabalhar e a vencer todos esses obstáculos todos os dias. Nossa, cara, e a sigla da sua graduação, até a gente chegar na Defesa Civil, como surgiu esse sonho em você? Sempre foi um sonho de ser engenheiro? Porque aqui no nosso programa, agora em abril, está completando 3 anos, e eu já peguei pessoas de diversas áreas que eles hoje são grandes profissionais em Itaperuna, grandes mesmo, pessoas renomadas. Mas a graduação e a profissão que eles desempenham hoje não era aquele sonho deles de infância. Como eu também, eu brinco, eu queria ser jogador, virei missionário, queria ser advogado, virei farmacêutico, eu brinco todo mundo assim. E sempre foi seu sonho desde menina ser engenheira ou existiam outros planos antes? Não, antes, quando criança, eu sempre quis ser veterinária. Que legal, cara. Sempre quis ser veterinário, porque meu pai tinha roça, meu avô sempre quis ser. E aí, no decorrer do passado tempo, meu avô também sempre construiu muitas casas. E eu sempre acompanhei. E aí vem nascendo aquele sonhozinho de pegar essa parte. E até que quando chegou o grande momento de decidir a graduação, eu optei pela engenharia civil. Nossa, e como foram os seus primeiros passos profissionais? Assim que eu formei, em 2018, eu já entrei na Secretaria de Obras. E assim, foi um momento marcante para mim, foi onde eu aprendi muitas coisas na prática. Só que aí, eu fiquei 4 meses lá e me surgiu o convite para a Defesa Civil. E aí eu falei, vou aproveitar e vou nesse novo desafio. E abracei com tudo. E eu entrei em novembro. Em janeiro a gente teve uma das maiores enchentes em Itaperuna. Nossa, cara. E Foi ali em já surgiu 2020. esse primeiro desafio da sua carreira, né? Foi os primeiros desafios. Eu peguei obras particulares também, que também eram grandes desafios, mas quando eu entrei na Defesa Civil assim, finalzinho de novembro para dezembro, que em janeiro de 2020 começou uma das maiores enchentes, pegamos 3 enchentes seguidas. Nossa. E assim, ali era muita gente precisando de parte técnica, em questão de imóveis, pontes, estradas. E lá também na Defesa Civil tem ótimos profissionais, engenheiros também, tem mais 2 lá, que eu aprendi muito com eles também, aprendo até hoje. E ali assim, pra mim foi aquele empurrãozinho, e eu falei, é isso aqui que eu gosto, é essa parte que eu me encontrei. Caraca, que legal, cara. Porque você sai, assim, teoricamente de um campo... a engenharia junto com a arquitetura ali, né? De planejamento de casa, tudo, para ir para uma realidade até perigosa, né? E totalmente diferente, porque na Secretaria de Obra é mais assim, análise de projetos, é mais papel. Na Defesa Civil não, você vê mesmo tudo, você sente aquilo mesmo, como se diz, na pele, né? É bem marcante, assim, uma realidade totalmente diferente. É onde eu falo que eu consigo ver realmente o lado humano da profissão. Você sente empatia pelo próximo, você se põe no lugar daquela pessoa que, no momentos assim de desastres, né, como a gente chama, no momentos de inundações, você vê como as pessoas são carentes, como tem gente que precisa mesmo de uma pessoa técnica capacitada para te dar uma orientação. Tem momentos que são muito difíceis, para mim que é o pior, quando eu chego a condenar um imóvel. Porque às vezes a família, 30 anos, lutou para construir aquela casa. Tem várias pessoas que até mandaram algumas perguntas antes da nossa entrevista mesmo sobre essas situações e tal, e daqui a pouco a gente vai dialogar um pouco acerca delas.
Mas você como mulher, já que nós estamos tendo essa série Mulheres em Ação, você sentiu algum desafio por você ser mulher? Assim, porque é uma área assim, essa área, mais a que você desempenha, igual até brinquei assim, algo até sincero da minha parte, você se torna muito uma heroína naquele momento, porque vocês realmente estão colocando. Eu não sei se aquele vídeo tá você, o Nel, entre outros ali, as pessoas quando chegam ali para fazer o vídeo já está tudo sob controle. A gente sabe que vocês são os primeiros que pisam ali quando vocês podem estar colocando a vida de vocês em risco. Você tinha noção disso, sabia? É isso mesmo que eu quero, porque vocês colocam a vida de vocês em risco quando vocês estão indo naqueles locais ali. De primeiro momento, né, aconteceu, a gente é acionado, nós vamos até o local. O Nel agora, nessas inundações de agora, o Nel sempre esteve com a gente, nesses alagamentos, né? O Nel muito presente, o secretário Daniel presente. E a gente chega no primeiro momento, a gente tenta controlar tudo. É igual você falou, quando a filmagem chega, realmente, muita coisa já foi. E o medo, antes, no início, eu não tinha noção desse medo. Eu achava que era só ir ajudar, só que na hora, realmente, tem muito risco, dá medo. Mas na hora, a vontade que a gente tem de ajudar o outro, a gente deixa o medo de lado e enfrenta. No início o desafio foi muito grande por ser mulher. E ainda a gente vive numa sociedade muito machista. Uma mulher, eu já sofri isso até há pouco tempo. Mulher, pequena, engenheira, que, assim, antigamente engenharia era para homem, não era para mulher. Obra era para homem, mulher na obra? Como assim? E é assim, já sofri muito, não, mas o que você tá falando? E aí a gente tem que se impor. Peraí, eu sou mulher, eu sou pequena, mas eu sou capacitada, eu sou dedicada, eu tenho propriedade no que eu tô falando. Então, assim, sofri, ainda uma vez ou outra sofro, mas sempre tento contornar a situação, levar de uma forma mais amigável e mostrar realmente quem sou eu. Que não é porque eu sou mulher e pequena que eu não dou conta do recado. Apesar, já me falaram que você é muito corajosa. Sou. E na hora do calor do momento ali, eu não vejo medo. E uns grandes nomes também me falou que você é brava, isso é verdade? Eles falaram, até chegaram a me falar assim, deve ter aqui um bate-papo muito aberto, falou assim, Ilan, seu amigo é corajoso, que mulher corajosa e brava quando era uma... Aprendi um pouco assim, já sou brava, mas depois que trabalhei com Coronel Luiz, Brasil, Silvino, os policiais mais renomados, bravos. O Luiz já esteve aqui com a gente. Já, peguei um pouquinho de cada um ali. Ana, falando acerca da nossa cidade, acerca do seu desempenho, esse ano a gente percebeu que essas chuvas que ocasionaram acerca da nossa cidade, você sente que pegou uma cidade um pouco despreparada para isso? O que você percebeu no seu aspecto profissional como uma engenheira? Que a gente percebeu vários momentos onde que você, até antes de acontecer algumas tragédias, que você já havia estado em alguns locais e havia orientado que as pessoas até se retirarem. Alguns não quiseram se retirar, mantiveram, porque como você disse, é difícil, a gente se coloca no local deles, né, cara? Pessoas constroem, imagina, é dificultoso pro pobre, né? Construir um barraquinho, tanta dificuldade, passa a vida toda ralando, salário pouco, gás, compra. O cara constrói do nada, chega uma pessoa, você tem que sair da sua casa. E qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou esse ano dentro disso, cara? Então, essa parte de tirar a pessoa do seu lar, pra mim é a parte mais difícil que tem de desempenhar na Defesa Civil. Porque a pessoa que a gente tem que tirar, geralmente está em área de risco, porque não tem condições de ter um terreno aqui na Baixada, então constrói perto de um talude, que é um barranco, assim, próximo de um barranco. E quando vem essas chuvas fortes, infelizmente, a casa não foi feita como profissional, não foi feito, assim, um muro de contenção para ajudar, e aí chega a parte que a Defesa Civil tem que interditar esse imóvel. Para mim é a parte mais difícil, retirar a família do local. E a gente teve, nessas chuvas de agora, a gente teve em torno de 60 interdições. Então, assim, é um número muito grande. E tiramos as pessoas, e aí é difícil, porque muitas não querem sair. Mas eu, como engenheira, eu não posso deixar a pessoa ficar ali, porque ela não tem aquela noção do risco.
do risco que pode acontecer. Igual nós vimos agora Juiz de Fora, né? Várias casas Sim. soterradas, que não dá tempo mesmo da pessoa sair. Então, assim, pra mim, e acredito que pra toda a minha equipe, o mais difícil foi isso. Essa parte das interdições. Mas assim, graças a Deus, como depois que passou as chuvas, no carnaval a Defesa Civil não parou. A gente fez a vistoria em todos esses móveis. A maioria a gente já orientou a voltar, que já passou o risco maior. E a gente já orientou o que deve fazer para continuar no imóvel, sem aquele risco. E aí, assim, a gente está conseguindo levar, mas sem dúvida, essa é a parte mais difícil que eu encontro hoje na minha profissão. Hoje, assim, alguns locais eu particularmente me deu curiosidade, eu fui, e eu assim, por mais que eu já assisti até semanas depois, eu falei, gente, onde que a Ohana tava, que ela e o Daniel, assim, que local, até de risco aquele momento ali. Quais são hoje, talvez, as áreas mais de risco em Itaperuna hoje, olhando assim, esse ponto estratégico que vocês observam? Então, são as áreas de encostas, que são aqui no morro. Eu tive no morro ali. Não, aqui no morro, Morto. melhor, no da Vinhosa aqui. Ali que teve uma tragédia ali, se não me engano. Acho que teve aquele grande deslizamento. Ah, eu sim, tive ali na Pedreira. Eu tive ali na Pedreira, e que local muito sem condição, né? Pois é, ali é um local Muito que a gente risco. sempre falava que era uma bomba relógio. Porque Parecia sempre ter uma série de teve- filme, né? Isso, sempre teve naquela situação e infelizmente não, assim, cada dia ia sendo ocupado. Cada dia eles achavam um buraquinho, ia construindo e infelizmente teve o que aconteceu agora, né? Mas a família já tá amparada, já tá tudo direitinho e ali a gente tá vendo a gente já fez um plano, a gente tá mudando para Brasília, a gente tem outros planos para aquela área ali. Estamos esperando ser aprovado. Nossa. E, assim, até já pegando em uma das perguntas, antes de chamar o nosso primeiro comercial, uma das perguntas que me fizeram acerca disso. Existe, que falaram comigo ontem e tal, ainda fazendo essa pergunta, quando as pessoas retornam para os seus lares, existe uma espécie de um contrato, algo assim, que as pessoas assinam, tipo assim, você está voltando, mas ainda existe esse risco? Como que acontece isso? Não, uma casa interditada, a pessoa só pode voltar com a desinterdição da Defesa Civil. Como é feita essa desinterdição? Ela fez o que precisava para o imóvel ficar ok para moradia. Se não foi feito nenhuma obra, nenhum reparo que a gente orientou para ela voltar, a casa continua interditada e ela não pode ficar de maneira nenhuma. Porque a pessoa em si não tem capacidade técnica, não tem conhecimento técnico para saber aquele risco, porque ela pega aquela parte muito, como eu posso dizer assim, emocional pelo aquele local, tem toda uma história, e ela de fato não quer sair, ela acha que parou de chover, não tem o risco ainda, e de fato, algumas sem chuva não tem esse risco, em questões de encostas atrás, mas tem casos que não tem como, só volta com feito o reparo que a gente orientou. Aí a gente, como técnico, né, Defesa Civil, os engenheiros orientam na construção do que tem que ser feito. Se tem que ser um muro feito. Nós, engenheiros, vamos até o local, a gente dá toda a parte técnica, né, orientação técnica para a pessoa fazer, porque às vezes não tem condições financeiras de pagar um engenheiro particular. Então a Defesa Civil dá as orientações para que seja feito. E aí sim, a Defesa Civil emite um auto de desinterdição, a pessoa assina, que está ciente que agora sua casa não tem risco mais. E aí ela pode voltar tranquilo para o imóvel. Nossa.